24. E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, vereador Antônio Emke Júnior, o vereador Tonhão, como é mais conhecido, do PSDB. A gente faz um bate-papo agora com o vereador para que ele possa fazer uma avaliação dos 100 dias de gestão à frente da Câmara Municipal de Três Lagoas. Vereador, bom dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, internautas que nos acompanham, telespectadores pelo RCN Notícias. É uma alegria muito grande estar participando do programa mais uma vez, né? Ao Antônio Luiz, meu xará aqui, o Totó, também a minha saudação. Dizer que realmente são 100 dias aí de bastante trabalho. Eu, particularmente, me dedico muito na função de vereador, e agora, enquanto presidente da Câmara, isso daí aumentou de forma mais intensa, porque eu chego 7 horas da manhã na Câmara, tem dia que eu tenho que sair de lá às 6, 7 horas da noite. Eu tenho algumas visitas que eu faço ainda em alguns bairros, em algumas instituições, mas eu fico muito tempo dentro do gabinete mesmo, atendendo e despachando. Nós temos as demandas administrativas, as demandas particulares de cada vereador que quer ter uma conversa com a presidência da Câmara, e a gente quer demonstrar total boa vontade, interesse em ajudar. A gente está lidando com uma Câmara também diferente, porque diminuímos de 17 para 15, e dos 15, 8 são de primeiro mandato, ou seja, eles têm bastante curiosidade, dúvidas, e isso é muito importante. Eles querem algumas orientações, a gente está ali para ajudar, para somar, porque o nosso objetivo é um só, qual seja de fazer com que a nossa cidade seja mais próspera, mais produtiva. E estamos ali fazendo alguns marcos, já tentando humanizar cada vez mais a gestão da Câmara, ser mais produtivo, tentar informatizar todo o sistema. Nós já criamos uma nova logo da Câmara Municipal. Nos próximos dias a gente vai soltar um selo dos 110 anos de Três Lagoas. Já estamos com um trabalho muito bacana para lançar um livro também sobre os 110 anos da Câmara Municipal, quer dizer, um documento histórico que infelizmente nós não temos até o presente momento. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade. Aprovamos aí a instituição do Parlamento Jovem, que era um sonho acalentado também, principalmente por mim, há muito tempo. Os vereadores entenderam a dinâmica, nós aprovamos por unanimidade o projeto em regime de urgência. Já estamos fazendo algumas visitas nas escolas. Ontem nós estivemos, eu junto com a Escola do Legislativo, na Secretaria de Educação, junto com todos os diretores, para falar desse projeto. Além disso, nós temos também um outro projeto que já existe desde a gestão passada, que é a visita guiada, onde um grupo de alunos vão até a Câmara Municipal para assistir palestra, conhecer o funcionamento da Câmara, visitar os gabinetes. Isso acontecia uma vez por mês. Nessa gestão agora vai acontecer uma vez por semana. Então a gente está falando aí de uma média de 300 a 450 alunos por mês que estarão indo na Câmara visitar. Por que dessa mudança? Porque eu quero aumentar cada vez mais o contato do Poder Legislativo com a comunidade. Você acha importante isso? Extremamente importante, Ana. E o que eu puder fazer para aproximar ainda mais a juventude, levando conhecimento, informação, aproximando, quer dizer, tendo essa oportunidade das crianças e dos nossos jovens conhecer os vereadores, o parlamento, a importância do parlamento, a gente vai estar formando melhores cidadãos. Então, esse é o objetivo. Então, a gente vai aumentar, essa questão do parlamento jovem vai impactar sobremaneira as escolas, porque nesse primeiro momento é dos 13 aos 18 anos, mas dando certo, logo já no segundo semestre, eu vou lançar o Parlamento Mirim, que é o Parlamento Mirim é dos 9 aos 12 anos. Então, a gente vai pegar uma outra faixa etária, e esse mandato será anual. Então serão 15 vereadores mirins e hoje agora 15 vereadores jovens. E vai ter posse em maio, vai ter sessão uma vez por mês. Mas no mesmo ano, os dois? Tudo vai ter por conta de faixa etária. Nós temos a Escola do Legislativo... Então vamos ter 30, seria? Sim, o objetivo é esse. Nesse primeiro semestre, 15 vereadores jovens. Se Deus quiser, a partir de agosto, nós vamos ter 15 vereadores jovens e 15 vereadores mirins. Então, excepcionalmente, esse ano o mandato vai ser um pouco mais curto. Mas a partir do ano que vem, tudo certinho, organizado, com as eleições definidas com prazo, as escolas inscritas. E a gente está fazendo isso, tá? Esse período agora, do dia 7 ao dia 22 de abril, é o período onde as escolas irão se inscrever para participar do programa Parlamento Jovem. Então, assim, nós vamos aproximar cada vez mais. Depois, a Escola do Legislativo, por exemplo, que existe dentro da Câmara Municipal, era formada por uma servidora. Hoje nós estamos com 3 servidores. Por quê? Eu estou dando essa prioridade
para a Escola do Legislativo para integrar, qualificar, capacitar os nossos servidores e a comunidade no modo geral, porque existem muitas parcerias, por exemplo, com o Senado Federal, com a Assembleia Legislativa, de cursos que podem ser ofertados para a população, para os servidores, e além desses projetos que a gente pode estar pensando em fazer. Inclusive, aqui estamos analisando a possibilidade de fazer um concurso de redação, de fazer alguns outros tipos de concurso, com até a possibilidade de premiação via Câmara Municipal, para estimular a juventude, que a gente tem que trabalhar na base. Então, esses daí são algumas das ideias. A gente está montando agora um slogan, já estamos com um projeto de resolução quase pronto para mostrar para os vereadores a questão da missão, visão e valores da Câmara Municipal, que nós não temos até o presente momento. Então, assim, as sessões, você pode observar que nós estamos tendo bastante audiência pública, bastante debate, são vários os temas. Então, os vereadores estão tendo uma produtividade e a gente tem que aproveitar essa renovação que existiu e essa vontade, que aí todo mundo se entusiasma e automaticamente a população que ganha. Qual o seu maior desafio? O maior desafio que o senhor enfrentou nesses 100 dias sendo presidente? Conhecer com detalhes todos os setores da Câmara Municipal, porque nós estamos falando ali de um universo de quase 200 servidores. Nós temos os setores lá que são essenciais para o bom funcionamento da Câmara, saber as demandas de cada um, tentar equilibrar e achar uma celeridade no serviço. Então, juntar a competência que nós temos dos servidores. Por exemplo, nós temos lá o departamento de imprensa. Nós temos servidores lá valorosos, jornalista, cinegrafista, design gráfico. Quer dizer, fazer com que eles possam também produzir, serem melhores utilizados. Então, o objetivo é tentar fazer... Eu acho que o maior desafio foi aliar a competência e a qualidade dos nossos servidores para que eles tenham uma dinâmica mais integrada e automaticamente uma melhor produção, sendo valorizados também por isso. Então, assim, nós temos um corpo técnico extremamente qualificado e eu preciso aproveitar esse corpo técnico da Câmara, ouvir as demandas. Então, tem hora que eu converso com os setores e eu fico, às vezes, 3, 4 horas conversando com os setores para escutar o que eles querem e também tentar fazer algo diferente na Câmara Municipal. Eu falo assim, eu quero ser a Câmara mais inovadora do Mato Grosso do Sul, eu quero ser a Câmara mais moderna do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai informatizar todo o sistema, processo legislativo, eu quero evitar essa questão do papel, a gente está pensando também na sustentabilidade, eu quero ver algo mais positivo da inclusão. Nós estamos instalando agora catracas na Câmara Municipal, câmeras na Câmara no modo geral, para estar tendo uma questão também de segurança, de conforto. Eu quero escutar também a população com algumas demandas que levam, mas nesse primeiro momento é conhecer realmente a estrutura da Câmara por setores, porque você está lá há 20 anos. Sim, eu estou lá há 20 anos, mas eu nunca ocupei a presidência da Câmara. Então, para mim, muita coisa ali é nova, porque eu não ia a fundo em alguns setores. E eu também precisava conversar com os servidores. Agora, pelo fato de eu estar lá há 20 anos, automaticamente eu criei um vínculo com vários, o que me possibilita, inclusive, de escutá-los e ajudá-los. E eu conto muito com isso, porque eu sozinho não consigo fazer nada. Se eu não tivesse uma equipe técnica qualificada, não daria certo. Então, o nosso corpo administrativo da Câmara, os nossos servidores, são servidores competentes que trabalham. Lá a gente tem os gabinetes também dos vereadores, que tem os assessores que trabalham, que tem um trabalho específico, mas ali está existindo já uma união mais forte. Inclusive, nós fizemos uma integração já, coisa que nunca aconteceu. Então, foi muito positivo. Ficamos no plenário todos os vereadores, todos os assessores, para fazer uma dinâmica. Vou fazer mais vezes isso. A gente quer fazer com que o Poder Legislativo esteja unido, humanizado e sustentável. Vereador, nos últimos anos, todos os presidentes fizeram uma economia e devolveram recursos para o Executivo. Perfeito. Na sua gestão, isso vai acontecer? Vai acontecer sim. Só que já estamos fazendo economia, já existe uma previsão extremamente positiva da devolução do 10º para a administração, só que eu preciso também corrigir algumas coisas dentro da própria Câmara. Então, assim, não tem cabimento eu devolver do 10º e os servidores que precisam de um notebook ou de um computador com tal especialidade, a gente não ter. Não tem cabimento o plenário da Câmara, como você foi lá, ter algumas placas lá e alguns buracos, né? Quando chove, então assim, eu tô dizendo alguns pontos. Então eu quero deixar a Câmara 100% organizada, estruturada, e a nossa previsão é que no mínimo a gente devolva 8 milhões de reais.
né? Mas pode ser que essa previsão, dependendo das circunstâncias do levantamento feito pela nossa equipe, das necessidades que nós temos de investimento, esse valor chega até a 10 milhões de reais, de acordo com o levantamento técnico preliminar feito pela nossa equipe. E o que vocês pretendem indicar para o Executivo? E nós temos uma predisposição muito grande. Eu já conversei isso com os vereadores, inclusive me autorizaram, eu falei isso numa audiência pública. Não, audiência pública não. Num encontro, numa parceria que foi feita entre a Câmara Municipal e a Academia de Medicina do Mato Grosso do Sul, que a gente devolveria esse recurso pedindo ao nosso prefeito, Dr. Cassiano Maia, que se sensibilizasse e aplicasse isso na causa autista. Ou seja, na construção de um centro multidisciplinar para tratamento da criança com transtorno de espectro autista. Então, assim, esse seria um passo, porque a Câmara, as pessoas falam, mas a Câmara tem dinheiro, vai devolver, vai construir. Não, nós não podemos construir. Eu não posso pegar o dinheiro e devolver direto para uma instituição, para uma entidade. Nós temos que pegar esse dinheiro, a gente devolve para o prefeito, e aí se a administração, o executivo e o poder legislativo e o executivo estiverem sintonizados e harmônicos, existe essa parceria e aí aloca o recurso que é devolvido da Câmara para que a prefeitura possa aplicar da melhor maneira, mas atendendo, no caso, o apelo dos vereadores. Então, assim, a gente sonha com essa construção do Centro Multidisciplinar para tratamento da criança com transtorno de espectro autista e também um novo prédio da PAI. Então, o nosso prédio da PAI ele é muito antigo, ele está sobrecarregado, né? Então, assim, precisa de uma estrutura nova, moderna. A gente está falando de mais de 340 crianças. Isso aí também pode ser expandido. Então, assim, esse recurso indo, eu estou falando desse primeiro ano, mas vamos somar que nos 2 anos a gente devolva 18 milhões, 20 milhões de reais. Dá para o prefeito Cassiano fazer muita coisa. Além disso, existem algumas outras demandas específicas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, que a gente tem algumas situações que poderíamos fazer em parceria, mas eu não vou tomar nenhuma decisão dessa sem antes conversar com os vereadores. E os vereadores, com relação à causa autista e à PAI, eles concordaram plenamente, entende que isso daí realmente é uma necessidade. As nossas crianças estão crescendo. Inclusive, quarta-feira que vem, dia 16, nós estaremos fazendo uma audiência pública sobre o autismo. Então, essa é uma demanda, é um sonho, é uma luta que nós temos e a gente espera que a gente consiga encontrar aí meios, né, sabedoria, para conseguir resolver isso daí. Agora, de uma forma assim, mais contundente, enérgica mesmo, porque o poder público precisa agir de forma mais ampla. Porque essas crianças, conforme eu disse, estão crescendo, necessita de políticas públicas específicas. E esse centro multidisciplinar, ou seja, é uma equipe multidisciplinar. É médico, é neuropsiquiatra, aí tem a questão de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. Olha, são tantas profissões, pedagogo, psicopedagogo. É por isso que eu falo, tem que ter esse centro multidisciplinar integrado para dar esse amparo para as mães, porque o número de autistas estão crescendo e eles conseguem ter se tiverem um tratamento adequado, aliado com diagnóstico precoce, automaticamente eles vão ter uma melhor qualidade de vida. Vereador, o senhor estando presidente com a maioria, acho que praticamente 100% da Câmara sendo base de apoio ao prefeito, é mais fácil para ser presidente? O senhor pegou a Câmara numa situação mais confortável? Por enquanto, né, isso daí a experiência nos permite dizer, por enquanto nós estamos aí com os 15 vereadores totalmente alinhados. Então, com relação ao que acontece na Câmara, tá tudo muito bom. Eu procuro dar atenção para todos de forma indistinta, né? Então, assim, eu converso com todos os vereadores, falo com todos os vereadores, o clima tá muito bom, eu não lembro de ter um clima desse jeito. Agora, com relação à questão de ser base, todos os vereadores hoje são da base da administração, estão ali para ajudar, todos os projetos foram aprovados por unanimidade, só que a gente vê que, assim, já tem várias demandas colocadas aí. Nós já estamos comemorando, né? Já estamos aqui completando 100 dias de gestão e automaticamente alguns vereadores já estão se manifestando no tocante a cobranças de vários setores, o que é totalmente correto, porque o fato do vereador criticar não quer dizer que ele não seja da base, mas a gente vê essas cobranças e agora a gente precisa verificar como que essas cobranças continuarão ao longo dos próximos meses para verificar como que vai ser o comportamento do vereador, se ele vai preferir ficar da base, oposição, ou se ele vai ser, como diz muitos, independente. Então, a gente ainda está aguardando. Eu espero que o consenso prevaleça, que o respeito, né?
também prevaleça e que a gente consiga entrar numa harmonia. Porque críticas tem que ter. Se não existe crítica, defeito, e a gente tem. E quem não está preparado para receber crítica também não pode nem ocupar cargo público. A Câmara está sendo atendida pelo Executivo? Acredito que sim. A maioria dos vereadores são seus pedidos? Com certeza, com certeza. Agora, tem certas situações que não tem como o prefeito e a administração, do modo geral, os secretários, atender tudo que os vereadores pedem. Porque é muita coisa, realmente, né? Mas, no modo geral, tá tendo respeito, tá tendo atendimento, os secretários dão devolutiva, né? Nós temos lá o secretário de governo que está sempre se reunindo. Toda segunda nós temos reuniões com os vereadores para tratar de assuntos, discutir, tirar dúvidas. E o secretário de governo está bem presente, que é o André Ribeiro Bacalhau, até porque ele também foi diretor-geral da Câmara, ele conhece e convive com essa questão da Câmara, ele sabe o valor que a Câmara Municipal tem. O Cassiano foi presidente da Câmara os últimos 4 anos, então assim, ele sabe que tem que ter esse diálogo. E eu acredito que com diálogo, fazendo atendimento, mesmo às vezes dando uma resposta negativa, mas explicando o porquê da resposta negativa, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, sim. Agora, é evidente que é complicado para a população pedir paciência, né? Espere mais um pouco, que a gente fala, primeiro 100 dias, agora a gente tem que esperar o fechamento do primeiro quadrimestre. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, o Cassiano tem que cumprir a lei, porque isso também comete crime. E então, assim, a gente tem que aguardar, infelizmente nós temos que aguardar. Tem certas situações que se travam. E o poder público realmente é mais moroso. Então, para explicar de um processo licitatório que tinha vencido, que está fazendo novo, aí de repente a empresa perdeu, entrou com recurso, está na justiça, demorou mais 30 dias por conta disso, a população que está ali na ponta sofre por conta disso. E a gente também sofre, evidentemente. E a gente sabe que o sucesso de uma administração depende muito da Câmara Municipal, né? Com certeza, porque Ana. A maioria da base... E aí não é só porque eu estou vereador, não, e sou político. Tudo que acontece em Três Lagoas depende da Câmara Municipal. Nós somos protagonistas do desenvolvimento da cidade. Quer queira, quer não. Tudo passa por lá. Então, nós temos que aprovar os projetos. Se a gente não aprovar os projetos, a cidade para. Então, quando o vereador vai ali e se manifesta, voto sim, ou coloca o dedo lá no painel, no dispositivo, para sair o voto no painel, ele está dando um passo muito importante para o progresso da cidade. E isso reflete também muito na Câmara, quando eu digo que o Executivo, né, a administração depende muito da Câmara e vice-versa também, porque a gestão também, sendo boa, reflete na Câmara, sendo ruim, reflete na Câmara, porque vem a cobrança também. Porque e como lá... que tá isso, então, essa porque questão? Lá nós somos em 15, nós somos o para-choque, a população tem muito mais contato com o vereador do que com o prefeito propriamente dito. Apesar do Cassiano já estar fazendo várias visitas, correndo, mas ele tem muitas demandas. Imagina, eu estou lidando lá com quase 200 servidores na Câmara. O Cassiano está lidando com 5.000. Então, olha a proporção de um caso para o outro. É muito grande. Então, ele colocou na equipe alguns secretários que são novos na política. Então, tem toda uma dinâmica para isso daí entrar no eixo. Então, quando você troca uma gestão... Mas eu confio muito na capacidade do Cassiano, na boa vontade do Cassiano. Acredito que ele vai deixar um legado muito importante, da mesma forma que nós, vereadores. Isso que eu tenho falado com os 15. Vamos procurar o diálogo, vamos cobrar e vamos fazer a diferença. Porque se a Câmara estiver unida e pensando no bem da cidade, todas as coisas fluem. E aí, automaticamente, a gente consegue ter um maior protagonismo. É isso que eu quero bater. A Câmara tem um protagonismo extremamente acentuado para o desenvolvimento da cidade. Tudo depende da Câmara Municipal. E aí, a Câmara estando bem, automaticamente, a administração... É o que nem você estava falando. E os vereadores têm as cobranças. Então, seja para uma iluminação que está faltando, seja para um problema de esgoto, seja um problema do terreno sujo, seja o problema do asfalto, da terra que está precisando do asfalto. Essas são as demandas que os vereadores cobram. A deficiência nas vagas de CIs é uma realidade que nós temos aqui. Aí o Cassiano já falou que vai alocar mais recurso para a saúde, que é uma expectativa enorme nossa, para tentar diminuir o prazo das consultas e dos exames, das cirurgias. Quer dizer, fazendo isso, é o que os vereadores querem, porque os vereadores, além dos projetos que a gente vai apresentando, a gente vai tentando fazer a diferença nesse sentido. E, inclusive, o projeto sobre a questão do reajuste salarial dos servidores, que é algo que tem sido bastante cobrado, que tem que passar pela Câmara, inclusive, né? Sim, exatamente. Então, é por isso que a expectativa é muito grande com relação ao fechamento do índice.
né? Então tem que fechar a folha, o primeiro quadrimestre, que é dia 30 de abril, aí depois eles fazem análise e aí apresentam o índice na prestação de contas do primeiro quadrimestre, que acontece na segunda quinzena de maio. Mas os servidores estavam aguardando já para agora, porque tradicionalmente o reajuste já vem agora, né? Só que o que acontece? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. O Cassiano está cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal. E é uma legislação federal. Então, os servidores estão descontentes, queriam, já, os da educação querem em janeiro, os outros servidores que seriam em março, nós estamos em abril e essa previsão só vai acontecer no mês de maio. Pode ser até retroativo, pode, mas só vai acontecer em maio. Então, assim, isso só vai acontecer em maio se caso tiver enxugado o índice realmente. Porque eu falei isso na tribuna algumas vezes e volto a repetir. Nós diminuímos, mandou muita gente embora, muitos servidores embora. Você lembra dos 1.000 e pouco que mandou embora, não voltou, talvez tenha voltado 400, 500 servidores. Mas tem muita gente que ficou, que foi mandada embora. Só que aí nós temos a questão do valor do salário com relação ao teto do prefeito, que impactou sobremaneira mais um monte de servidores. Então, nós mandamos 500 servidores embora, 600 servidores embora, com uma média de R$ 2.500 de salário, dá R$1,5 milhão. Aí tinha 150 servidores na prefeitura que ganhava 30 mil, mas chegava nos 21, cortava. Se multiplicar 150 vezes 10 mil, dá R$1,5 milhão. Então, eu tenho que ver o que o Cassiano vai fazer e a tendência é que vários setores da prefeitura sejam terceirizados, como ele mesmo já mencionou, porque a prefeitura tem recurso, mas ela não pode gastar mais do que 54%. Bom, 54% é crime com relação ao índice da folha. Esse é crime. Então, quando chega no 51,7%, que é o prudencial, já não pode ter hora extra, gratificação e não pode haver mais contratação. Então, o que o Cassiano está fazendo é tão somente cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, haja vista o que foi herdado pela gestão anterior. Ele tem que cumprir. Então, assim, nós temos que aguardar. Se ele fizer alguma coisa agora, der um reajuste, sem fechar esse primeiro quadrimestre, ele não sabe como que está a folha. E aí, de repente, ele explode a folha, passa dos 54%, e aí ele comete crime de responsabilidade fiscal. Não tem jeito. Crime de improbidade administrativa. Não tem jeito. Então, é uma situação delicada, porque você vai pedir pro servidor paciência, sendo que ele tá querendo reajuste, é delicado. E eu entendo o servidor perfeitamente. Eu sou daquele que tem que valorizar servidor. Eu fui o vereador que mais participou de reuniões e lutou por conta da implantação do novo plano de cargos, carreiras e salários. Nós temos ali uma coxa de retalhos sobre a nossa legislação em torno disso, e o sindicato tem cobrado e o meu trabalho foi prestado. Eu não preciso nem falar mais uma vez aqui, mas eles sabem quantas vezes eu participei de reuniões, quantas vezes eu participei dessas discussões, e acredito que nós temos que fazer um plano unificado aqui, organizado, moderno, e já pensando para os próximos pelo menos 30 anos da administração. Hoje, inclusive, a Prefeitura publicou um decreto criando uma comissão para fazer uma avaliação da redução da jornada de trabalho. No início, desde quando o Cassiano assumiu, ele falou que iria reduzir o expediente e essa comissão foi criada para fazer esse estudo. O senhor defende a redução da jornada de trabalho? Então, alguns setores, com certeza, né? Nós temos que analisar isso aí, que já é uma tendência mundial, né? Na Prefeitura existiu durante a gestão da prefeita Márcia Moura. Aí o prefeito Ângelo Guerreiro entrou e cortou, voltou para 8 horas. Na Câmara continua 6 horas e a gente consegue ter ali uma produtividade. Então, assim, às vezes a gente fala, mas essas 2 horas aí, o servidor vai trabalhar muito mais contente, vai ter muito mais produtividade. Então, nós temos que ver essa questão dos servidores dos serviços essenciais e fazer um equilíbrio com relação a essa carga horária. A exemplo disso, tem algumas profissões que já são garantidas por lei a carga horária reduzida. Então, a gente tem que fazer realmente uma análise. Eu, particularmente, sou entusiasta da ideia. Eu sou uma pessoa que acha muito válida essa questão. Tanto é que eu entrei na Câmara. O concurso na Câmara são 8 horas. E nós estamos com 6 horas. E eu mantive as 6 horas lá. E acho que as 6 horas têm produtividade. Os servidores entregam o que nós precisamos. Agora, é evidente que nós estamos falando de uma realidade diferente. Prefeitura municipal, atendimento ao público, nós temos a questão da... Então, fazendo o equilíbrio dos servidores, aí nós precisamos ver como que está o índice, porque o que justifica também o Cassiano diminuir a carga horária e ter que contratar mais servidor para suprir essas demandas aí, sendo que a folha está... Exato. É porque a ideia, Mas na verdade... eu, particularmente, entendo que isso é uma tendência mundial. Tem alguns países que já estão estipulando, inclusive, 4 dias de jornada
para que o servidor possa ter um descanso e automaticamente produzir mais, mas tudo isso tem que estar aliado com a questão da meritocracia, da produtividade, da entrega, da vontade. Porque se tiver tudo isso aliado, os servidores dão o retorno também, aí eu acho isso extremamente positivo e a gente tem que caminhar para isso. É porque a ideia, na verdade, não é nem tipo atender o atendimento ao público 16 horas. Não, manter o atendimento, o próprio Sim. Cassiano disse, das 7 até às 6 da tarde. Sim. Mas para isso aí teria que ter jornada dupla, né? Enfim. Isso. Aí precisa ver o que isso causaria de impacto na folha para verificar se a prefeitura tem condição de fazer isso ou não. E aí tem alguns serviços administrativos que, se fizer 6 horas, não atrapalhe nada, dá mais produtividade, dá mais tranquilidade para o servidor trabalhar, inclusive. Perfeito, Daniel. Eu quero agradecer. É muita coisa, né, Ana? Se a gente for falar aqui, Totó, a gente fica horas e horas e horas aqui debatendo. Passou 30 minutos, a gente nem viu aqui falando. O Daniel tem um compromisso, por isso que eu vou liberar. Mas gratidão pelo seu convite. São 100 dias. É um marco, né, para nós aqui, uma experiência única na minha vida. Eu estou muito feliz por isso. Quero agradecer a confiança de todos os servidores da Câmara Municipal, servidores dos gabinetes e também os próprios vereadores que têm me ajudado sobremaneira para fazer essa construção, os vereadores que compõem a mesa diretora e também o Cassiano por estar nos ouvindo. A gente discute bastante coisa junto e a gente espera contribuir, fazer o melhor para Três Lagoas, sempre primando pelo diálogo, pelo respeito e deixando as portas abertas da Câmara Municipal para ouvir todas as demandas, como nós temos feito, e aí os vereadores levando também os assuntos específicos de cada setor. Maravilha, obrigada. Obrigado, Ana. Tá aí, a gente conversou com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Emke Júnior, o Tonhão, que é meu mais conhecido, fazendo um balanço, uma avaliação dos 100 dias, né, de gestão à frente do Legislativo de Três Lagoas.